amazing stories. Então, boa tarde. Hoje estamos em dia. Olá, Guilherme. Hoje estamos em dia porque, enfim, vai disputar-se uma aguerrida luta entre a minha camisola sem esta parte que aí não se vê, mas é azul, infelizmente. Mas, enfim, esperemos que ganhe o melhor e que seja o Benfica. Mas, posso dizer uma coisa sobre isso? Eu acho que o Benfica é um clube enorme, gigante, e simpatizo com muitos adeptos do Benfica e até com alguns daqueles mais insuspeitos, como alguns dos árbitros. Temo um mas, diz. Não, era só não há mas. Simpatizo muito com os benfiquistas, mesmo que eles são árbitros. Ok. É a dica. Mas os árbitros não eram habitualmente o Porto, por causa da fruta? Em relação aos filmes, a tua proposta para hoje seria? Por causa da fruta é uma questão interessante. Eu vou aproveitar esta metáfora da fruta para fazer uma declaração. Antes de tentarmos acabar esta lista, porque a proposta, e já se está a arrastar, era de trazermos 5 sugestões do século XX de ficção científica. Porquê do século XX? Porque, obviamente, a grande explosão de ficção científica está a dar-se neste século. Eu já apresentei 3. Uma delas coincidimos, porque não era suposto ser, mas depois na conversa corrida com a proposta desafiante do Guilherme, acabou por cair e bem na mesa. E eu, aliás, fiz uma tradução grosseira, porque não é o Planeta dos Macacos. A tradução em português é O Homem que Veio do Futuro. É uma tradução menos feliz, mas não importa. Era disso que estávamos a falar, ou desse filme, de 68, não desta nova versão, que, enfim, que talvez seja caso para nós falarmos mais tarde. E vou já dar por declarada a minha lista e vou explicar porquê. Porque eu quero verdadeiramente falar depois com mais parcimónia destes últimos. Um deles é um filme de 1960 que eu adoro. Mas absolutamente. É um filme tão simples. Tem um ator que eu acho fascinante, chamado George Sanders. Chama-se A Aldeia dos Malditos. É um filme simples. Bela escolha. Mas há uma razão para a qual, e depois iremos falar disso, ou eu gostaria de ir mais longe nesta escolha, que me leva a ter uma estima tão grande pessoal. O que nós estamos aqui a fazer é estritamente pessoal e partilhado. E o último é, o primeiro, que foi o Predador, era uma empada de frango, este é uma empada de peru. Chama-se Nova York, 1997. Ok. É um filme do Carpenter. Eu do Carpenter gosto praticamente de tudo. Sobretudo o que é o menos conseguido. Mas sou... The Thing? Sim, o The Thing é o mais e eles vivem também. Mais construído. Eles vivem. Aquela crítica ferocíssima ao hipercapitalismo, não é? Sem dúvida. Isto vindo de um liberal. Divertido e brilhante, mas eu ouvi e fiz como na cozinha, está em reserva para depois falarmos adiante. Mas, de facto, é uma empada e tem imensa graça enquanto empada. Eu volto a falar na empada porque foi a metáfora que eu trouxe para se perceber que isto são produtos que, aparentemente, não sendo muito ambiciosos, portanto, não estamos a um nível do 2001, nem de perto nem de longe, mas são propostas muito curiosas. Já te vou dar a oportunidade de tu trazeres as tuas escolhas para completarmos a lista, assim ficamos com a lista aberta. Eu queria só fazer o tal preâmbulo que eu estava a mencionar. E o preâmbulo é isto. Nós falamos muitas vezes, e isso é um assunto que me tem desafiado, da razão que leva a cada um de nós ter este gosto por esta forma, ou este género, que é uma coisa um bocadinho tonta, mas por esta forma de narrativa. Não sou particularmente fervoroso ou sequer interessado leitor de ficção científica, porque normalmente os escritores não têm... não são de boa pena e, portanto, não tenho muito interesse em descobrir uma história numa fraca... Mas o Asimov, mas mesmo assim, não há propriamente um talento. Não há muitos, mas não há. Bastante bom. Acho que não. Ainda não descobri, talvez. Mas, de facto, não tenho esse interesse. Tenho tantas propostas de literatura que me dão gozo. Nem o Arthur C. Clarke. Nem o Arthur C. Clarke. Apesar de ele ter ideias muito interessantes, ele é muito bom engenheiro em histórias. Como agente narrativo,
não domina muito bem, não tem muito talento literário. Mas pronto, isso são questões que interessam depois desenvolvimento até por outras discussões. Mas aquilo que tu falas muitas vezes, e com toda a razão, e que eu aprecio imenso na transcendência que a ficção científica traz como desafio, eu já o disse várias vezes, eu sou cada vez mais um apreciador, um amante para o bem e para o mal do que é ser humano. A dimensão humana para mim é determinante. E eu acho que falta algum sentido de percebermos que nós somos humanos, que somos uma espécie, somos humanos. No melhor, no pior, no que somos capazes, no que não somos capazes, no que já fizemos, no que não fizemos ainda. Mas somos uma espécie e temos características como tem a espécie animal de outra linha. Somos uma espécie. E tudo o que é humano é aquilo que verdadeiramente me fascina. E mesmo em relação às personagens, quando as personagens começam a ter um desvio forte em termos deste mapa da humanidade, eu começo a ter um desinteresse muito grande pelas narrativas. Mas, em última análise, esta definição que nós já trabalhámos e que eu defendo da questão da realidade alterada, para mim o que é importante é o que tu defines como transcendência, é essa transcendência, sim, mas no sentido cognitivo. É a metáfora. Porque é um embate tão grande na realidade em que estamos, que isso me ajuda a ter uma dimensão metafórica da realidade em que estamos. Eu sou, em última análise, um fiel servidor da metáfora. Não há outra forma mais evoluída de pensamento. E, portanto, é um pouco por esta razão que eu tenho feito estes trilhos nestas linhas. Posto isto, já tem muito tempo, Adelino, fala-me sobre os teus filmes remanescentes da tua lista. Não só nunca tomas muito tempo, como é um tempo que é um gosto para estar contigo. Portanto, nunca o tempo, ao contrário, nunca é tempo suficiente para que nós possamos partilhar estas conversas a dois e cada vez mais. É gentil, mas sem faca, sem. Não, só com a garrafa mesmo. É genuíno. Porque tu disseste aí duas coisas em relação, primeiro, ao filme do qual nós vamos falar. Isso a mim já sona na minha cabeça uma coisa que eu gostaria de partilhar contigo. E nós não sabemos, de facto, os filmes que cada um propõe. Agora falaste sobre aquilo que nos distingue como seres humanos, não é? Esta nossa humanidade. E eu, nas aulas, insisto muito nesse aspecto, não é? Aquilo que nos distingue como espécie é a nossa capacidade de nos emocionarmos, de termos emoções. Sem dúvida. E o que liga as emoções, as minhas com as tuas, com as do Guilherme, são as histórias. E, no fundo, para mim, resume-se. E, portanto, queria a grande potência. Queria dar-te nota disso, que me revejo nisso. E até acho que estamos um bocadinho na infância da nossa própria capacidade emocional. Se nós olharmos, agora é o meu pecado de historiador, se nós olharmos para esta evolução da espécie humana, portanto, a espécie humana, nós temos 200 mil anos. O Homo sapiens tem 200 mil anos. 200 mil anos é uma fração de segundo. Se nós pensarmos que fomos à Lua em 69, portanto, nós temos 30 anos de modernidade tecnológica, salvo seja. Nós estamos na infância não apenas da tecnologia, estamos nos primeiros dias da própria humanidade, são 200 mil anos de evolução da espécie, não é nada. E nós, em 200 mil anos, só nos últimos segundos fomos capazes de ir à Lua. São 30 anos, grosso modo, da nossa existência. Portanto, concordo contigo e também sou um otimista, não sei se pode ser assim, antropológico, uma fé incondicional no ser humano e, acima de tudo, baseado nas nossas capacidades de nos emocionarmos. Em relação aos filmes, faltam-nos 2 filmes a cada um de nós. Eu trouxe um que, enfim, está no âmbito daquilo que eu gosto de fazer contigo, não é? No âmbito do campo da provocação. Não poderia ser diferente. Mas, felizmente. Com certeza. Felizmente. Mas uma da minha estratégia que é, quero provocar-te com um filme e com um realizador pelo qual tu tens uma enorme estima. Isso vou tentar, no fundo, condicionar-te a forma como tu vais. Já me estás a preparar para uma resposta fortemente recuada. Ou seja, o teu nível de agressividade vai ter que ser muito moderado. Eu, agressivo? Não é habitual em ti. Um ser humano profundamente compassivo, com uma estima muito grande pelo valor da empatia, achas-me capaz de tal coisa? Tu, quando dizes isso, tens noção que estes episódios são gravados e que estão disponíveis. Qualquer pessoa pode ir verificar. Aliás, já existem pelo menos 3 volumes de dicionários com adjetivos das sovas narrativas com que tu tens brindado algumas raras propostas que eu te trago. Um emocional. Com certeza. Instantânea.
O filme de hoje, já que perguntas. Sim, fala. Eu estou curioso porque já estou preparado. Eu estou até ser pior. Eu estou até aqui a olhar para... Não sei se o Guilherme permite que eu improvise e que mostre... Para a tua cábula, que é igual à minha, mas... E as minhas cábulas somente são assim, ou seja, eu trago um pedaço do filme e é um pouco com base no pedaço do filme que eu depois vou tentando desfiar a conversa contigo e um bocadinho às tuas deixas, ou tentando mudar um bocadinho. E esta imagem vai ao encontro, pronto, da forma como eu vejo a ficção científica, porque este filme é o Metrópolis, do Fritz Lang, é um filme gigantesco. Em primeiro lugar tem esta ideia da monumentalidade, ou seja, as cidades altamente verticalizadas. Isto é inovador. Nos anos 30 pensar-se nisso, como é que vai ser o mundo do futuro. Enfim, Nova Iorque evidentemente já estava a verticalizar-se. Mas a ideia de que isto poderia ser a regra, a verticalização, o quinto elemento depois faz o elogio a toda essa verticalidade, é uma coisa que me agrada logo no Fritz Lang, neste filme, o facto de ser preto e branco. Depois os próprios cenários, que a mim, desculpa dizer isto, remetem também para o mundo daquilo que existe na altura. Não são os cenários do Voyage de Lune, mas são os cenários de grande dimensão, que era aquilo que existia, que era a Madeira. E este movimento da grande cidade, a mim, remete-me logo para a ficção científica. Esta era a parte boa para conseguir ter o teu sorriso. A outra parte é aquilo que eu vejo, uma crítica profunda da sociedade. Eu não vou agora elaborar, porque primeiro serás tu a falar sobre a aldeia dos malditos, mas a mim lembra-me até, num certo sentido, lembra-me agora, o Tempos Modernos, do Chaplin, não é? Que é de 35, 36, sim, 36, se não me engano. Não tenho a ideia exatamente do ano, mas ainda não andará por aí. Era sobre isso que eu queria falar quando falasse sobre um filme. Esta ideia da mecanização. A máquina veio, no fundo, para nos substituir nas tarefas que são repetitivas e monótonas, não é? Desde o tempo do Čapek, que se fala da robota, não é? O Čapek é um dramaturgo que inventou o termo robota, e a história é sempre a mesma. A máquina facilita-nos, depois toma consciência própria, revolta-se, e nós tornamos os escravos da máquina. Portanto, eu trago Metrópolis neste sentido, nós temos escravos não apenas da máquina, mas do capitalismo das relações laborais. Bom, esta coisa de criar uma dimensão metafórica da máquina como uma espécie fortemente colunada da humanidade sempre achei um bocadinho exagerada, mas pronto. Ainda não conhecemos muito bem essa espécie de máquina. Enquanto nós, espécie humana, talvez o nível mais interessante em que esta espécie começa a ser alguma coisa enquanto espécie é no Exterminador. Sim, no fundo é a história mesma. É a revolta da torradeira que se transforma em torradeira assassina. Exatamente, sem dúvida. Mas isso é uma perspectiva centrada demasiado no ser humano, não é? Como até o desgraçado do Pinóquio, que é um boneco, no fundo, que quer ser, é um menino de verdade. Mas sim, mas... Tal como Eduardo Monstro, o que ele quer é que o complete emocionalmente e ser capaz também de amar, não é? E ele também fica completo, o pai não o completa, o que ele quer é ser capaz de amar. Sim, é verdade, tens razão. Mas eu sou um admirador tremendo do Fritz Lang. Esse filme é, em trabalho visual, absolutamente fascinante. É uma coisa prodigiosa. É uma obra de arte, não é? É, sem dúvida. Tem uma carga quase de ópera e de puro... drama. Sim, absolutamente magnífico. Mas falta-lhe humanidade. Aquelas criaturas comportam-se como uma espécie... Carlos Costa, vou ter que interromper. Falta a humanidade porque o sistema capitalista, porque as relações laborais desumanizaram as pessoas. É disso que o filme trata. É a desumanização das pessoas por via da mecanização e do sistema de relações laborais. Eu tenho que falar então para a tua gravata, não é? Ou melhor, para a cor da tua gravata. Ok. Para este preto? Para esse preto, exatamente. Esse preto a fugir para o vermelho. Mais coisa, menos coisa. Então, vamos lá pensar nas coisas muito mais simplificadamente. Tu achas então que aquilo que está ali é uma forte crítica, tem uma dimensão metafórica em relação ao capitalismo? Posso só resumir o meu argumento? Nós temos que falar sobre a Aldeia dos Malditos, que eu acho que é uma escolha muito bem feita. Porquê que eu acho que, em primeiro lugar, o contexto histórico. É um filme que nasce em plena ascensão do nazismo, portanto, é a República de Weimar, a primeira experiência democrática da Alemanha pós-Primeira Guerra Mundial, que está a dar os seus primeiros passos e que foi traída por todas as partes, pelos veteranos, pelos radicais, pelos democratas cristãos, pelos social-democratas, pelos comunistas. A jovem democracia que devia ser acarinhada foi apunhalada, qual César, por todas as partes. E pervertida. O espírito da República de Weimar, toda esta beleza que é imperfeita, mas que não resulta, que nasce este filme, que é um período concreto do período entre guerras, que é um período do ponto de vista cultural muitíssimo interessante. Quando eu olho para o filme, onde é que eu vejo o que eu estou a dizer agora? Vejo logo desde o início, não é? Uma sociedade que é dividida em classes,
aqueles movimentos geométricos dos operários quando vão para a fábrica, quando vêm à fábrica, quando estão naquele máquina, relógio Quase rotativo. coreografia, sim. Sim, ou seja, vejo aquela cidade, esta cidade está dividida por classes, uma elite rica que vive na superfície e os pobres operários que vivem não no bairro do Arco do Cego, não em Alcântara, como era em Lisboa, mas vivem no subsolo. Portanto, vejo isto aqui, vejo as classes são divididas. Vejo aquilo que tu vês também, vejo a exploração do trabalho, no sentido do trabalho contínuo, repetitivo, até a exaustão, e os personagens ficam exaustos de tanto trabalhar. Há aqui algumas coisas, estas duas, olhando para aqui, vejo isso e vejo, desculpe usar o termo, vejo uma certa alienação também, não é? Sim. Faz parte de todo este processo, e tudo isto composto, olhando para a cidade, olhando para este conflito, haveremos chegar a algum ponto que é a exaustão, a revolução, e de facto vamos ter isso no Metrópolis, vamos ter um conflito, vamos ter um conflito de classes, vamos ter uma insurreição, vamos ter uma revolta. Portanto, eu sou capaz, eu não acho que o filme seja um filme marxista, também não acho que se possa fazer do filme uma apropriação da propaganda pró-marxista, isto são apenas pequenas provocações, no fundo, que nos aproximam, que nos distanciam. Eu aqui consigo ver isto neste sentido, com este contexto histórico. Mas, obviamente, eu também o vejo. Acho que, bom, nós podemos fazer uma leitura sempre metafórica de quadros políticos até no Nova Iorque de 1997, quer dizer, isso é interessante, muito interessante, e eu tenho fascínio por isso, ok? Não há uma demarcação. Eu não vivo em Massamá, mas eu entendo a lógica de, como é que eu devo dizer, de uma estratificação social que está em constante potencial para conflito. É verdade. Ok? Está certo. Já vivi em Campo-de-Ourique. Nós somos dois homens da aldeia, embora sejamos dois cosmopolitas nascidos e criados em Lisboa. Eu sou filho de Roma, antes de mais. Mas eu sou filho de Roma, não sou filho de Atenas. Aliás, nós somos os três filhos adotivos sim. do Oeste. Do Oeste. Certo, Guilherme? Na verdade é. Eu agora sou completamente um homem do Oeste. Exatamente. Não sou um salão, não tenho nada contra a metáfora, não acho que era... Não é metáfora nenhuma, exatamente, então. Porque não há um entendimento negativo. Há uma etnografia saloia. Claro, ou seja... Labriga é outra coisa. Sim, não é com a mesma carga metafórica que aquele núcleo duro do Porto trata todos aqueles que estão a sul do Douro como mouros. Portanto, não tem esse sentido metafórico... como é que eu devo dizer? Assintoso. Muito, tiraste a palavra certíssima. Eu não fui o ChatGPT aqui. Pois fez muito Ajuda-me, ChatGPT. Mas deixa-me só voltar aqui à questão do Metrópolis. Antes de ir só ao dos malditos. Porque o Metrópolis é uma belíssima produção, é um belíssimo filme, é talvez, para mim, é efetivamente o primeiro filme de ficção científica, porque é completamente coerente, é uma realidade distópica muito bem construída. Tem a parte mais interessante, mas eu acho que isso mereceria depois... Temos que cá voltar ao filme. Exatamente, temos que cá voltar porque o robô é uma fêmea. Quer dizer, melhor, não. Isto hoje em dia é complicado dizer. É uma robô... Posso ajudar-te? É uma máquina que se identifica com o género feminino. Exatamente. Cujo pronome é máquina. Exatamente. O que é uma contradição com todas as configurações robóticas que nós temos. E eu passo a vida a falar nisso com os meus alunos, quando pergunto porque é que a maior parte das configurações dos robôs são masculinas. E os alunos ficam, um pouco por vir esta sobrecarga das questões de género e afins, ficam preocupados se não haverá aí um sintoma de metáfora do domínio masculino. Não é nada. Tu querias usar a expressão que não será um resquício tóxico da sociedade patriarcal. E, eventualmente, essa tal sociedade em que eu vivo ainda, com certeza. Não, uma razão muito simples. Os robôs são homens. Sabe porquê, Guilherme? Porque o homem é uma forma muito mais simples em termos de engenharia para funcionar, não tem nada mais complicado. Já viu uma mulher com uma anca? É muito mais complicado em termos de equilíbrio do que não ter anca, não ter nada de mais. É uma coisa simples. Não há transversões. Ou seja, os Tropitecos Lucy não poderia nunca ser um modelo para ser um robô, porque a Lucy de facto tinha a anca, a expansão, porque estava a refundar uma nova espécie involuntariamente. O sentido é simples, não tem nada de extraordinário. É anatómico. É anatómico, exatamente. Não é engenharia física, não tem nada de extraordinário. Mas no filme não. No filme é determinante que seja de facto
a matriz feminina que esteja naquela máquina. Mas depois iremos falar sobre isso, porque aí são as profundas metáforas que estão na narrativa, não a meta-narrativa. Muito interessante. Não, como tu falas muito bem de uma dimensão política, que é muito interessante. É verdade, tens toda a razão. Não, peço desculpa. É essa tua observação no sentido de como é que nós podemos desconstruir o filme em várias perspectivas. Sim. Essa tua observação, estou a dizer isto de forma elogiosa. É muito interessante. Ali não sei. Desculpa, até estava um debate, só falámos sobre... Sim, é fascinante. É mesmo um assunto, eu estou a aligerar, mas é um assunto que me fascina. Partilhamos isso. Que eu acho porque eu acho que às vezes há tantos preconceitos com as soluções que estão nas histórias, as pessoas esquecem-se que a raiz é humana. Exatamente. Tem uma dimensão antropológica, como esta questão de mulheres e de homens, como é que funciona, como é que não funciona. Não tem nada de extraordinário. Há diferenças. Aliás, saiu um estudo recente que veio demonstrar que, de facto, homens e mulheres pensam de forma diferente. Portanto, a maquinaria mental é diferente. E há algum choque por causa disto? Não vejo necessidade de tornar isto num facto que possa ser usado em qualquer uma das direções. É um facto, ponto final. Posso só dizer-te isto, que eu acho que nós não estamos a falar explicitamente do que nós estamos a pensar. Eu sei o que é que nós estamos a falar, mas do que é o problema, mas a questão que esta nova forma de encarar a sociedade, para mim, nasce dentro da academia. Nós somos professores universitários, portanto, esta forma de olhar para as relações nasce dentro das universidades, ou seja, tem a própria credibilidade que deve ter a ciência, seja a história, a antropologia, a filosofia, portanto, tem essa questão. Portanto, é para levar a sério este debate. Sem dúvida. É um debate que nós não podemos mencionar que existe, temos que levar a sério. Importante. E tem que ser levado a sério, porque tem este contexto e nós valorizamos muito o facto de ser um contexto académico. É daí que vem o debate, não vem do final da nossa rua, vem da academia. E a parte de mim que me incomoda é que o debate está a ser feito, não em termos de debate, mas em termos de imposição. Ou seja, o debate é feito através do esmagamento de uma das partes. Tenta-se, no fundo, impor uma interpretação e não se pretende discutir essa interpretação. Já lá vamos. Deixa-me só fazer um reparo. Eu não sei se é só o esmagamento. Acho que é uma coisa ainda mais preocupante, que é um empurrar. Percebes? Como se estivesse a empurrar para ganhar espaço, e ao empurrar, aí sim, há uma tentativa de esmagar. Totalitário. Totalitário. Porque mata o debate. Sim. Porque mata o debate. Nesse sentido. Mas, voltando outra vez à questão, eu vou querer desafiar-te novamente para o Metrópolis. Uma só sessão para o Metrópolis, porque é fascinante. Deixem-me só dizer duas coisas. Eu vou deixar o Nova Iorque 1997, esta empada de Peru, para a próxima sessão. Vou só abrir o pressuposto da aldeia dos malditos, porque é muito simples. Há algures, numa pequena cidade em Inglaterra, dá-se um fenómeno estranho e toda a gente desmaia. Acordam e subitamente descobrem que todas as mulheres estão grávidas. Esta é a premissa. Todas as mulheres estão grávidas, as crianças nascem todas, obviamente, na mesma altura. Não é uma questão de paternidade ou não, é a questão que envolve a particularidade destas crianças. Elas têm todas cabelo branco, têm todos os olhos estranhos e, obviamente, têm uma capacidade alienígena, nós não sabemos o que aconteceu, para controlar a mente humana. E, portanto, ao controlar a mente humana, claro que há uma subjugação totalitária da espécie humana. E há uma personagem que descobre o segredo para conseguir resistir a esta tomada, a esta violência, a esta invasão destas criaturas, que iremos depois, na próxima semana, falar, porque há um outro menor curioso. Eu queria só fazer mais uma rebeldia, e se não te importas, que é estar nas minhas mãos a sugestão do próximo filme, depois desta lote que ainda vamos acabar na próxima sessão. Mas eu queria já na próxima sessão começar a falar sobre esse filme. Esse filme é Under the Skin, Debaixo da Pele. É o filme que o mesmo realizador que agora vai estar em disputa nos Oscars, por isso é que é a minha quase urgência em falar deste filme, traz um filme que não tem nada a ver com a ficção científica, que está em disputa. Esse filme é um filme muito curioso, porque chama-se A Zona de Interesses, já agora, desculpem, esqueci-me de o referir. E este filme, especificamente, tem uma dimensão muito próxima deste Aldeia dos Malditos, este Under the Skin, e tem aspectos muito curiosos e com uma dimensão de subversão absolutamente invulgares.
e por isso é que eu queria trazer, porque aquilo que me falta, por exemplo, no lado do Metrópolis, é essa complexidade narrativa. Porque a proposta e o desafio narrativo que vem do Metrópolis é interessante na forma como depois é resolvido, justamente à conta do tal robô, de quem nós iremos falar melhor oportunamente. Mas a sociedade que lá está, aquela estrutura, uma estrutura tão acabada que parece que não houve a capacidade humana para reagir quando estava a caminho de. Portanto, assusta-me exatamente por causa desse salto imenso para uma sociedade quase terminal. E por isso é que eu tenho alguma resistência ao filme. Então, antes de terminar, deixa-me só voltar só uns segundos atrás para falar sobre a Aldeia dos Malditos, porque há duas coisas. Em primeiro lugar, a proposta acho que é bastante oportuna, e há duas coisas que o filme, na minha cabeça, que me fazem justificar-se. Estamos a falar sobre ele. A primeira tem a ver com o próprio género de ficção científica. A ficção, quando aparece nas revistas Pulp aqui na Europa, depois transfere-se para os Estados Unidos. Aparece... Desculpa, as revistas de Pulp vão fazer folhetins. Vão fazer coisas... O Pulp é pasta de papel de baixa qualidade. Sim, exatamente. São folhetins. Como o Charles Dickens e o Sherlock Holmes apareceram como folhetins também. Nós às vezes esquecemos disso. Mas tem aqui uma questão técnica que é material que é feito com a polpa, com a parte com menos nobre da madeira. A polpa ser isto. A Pulp Fiction, as revistas Pulp vêm daí, na Europa, depois nos Estados Unidos, imensas revistas. Aliás, o nome do nosso podcast, Amazing Stories, é roubado escandalosamente das revistas pioneiras de sci-fi dos Estados Unidos. Demora muito tempo a sair da literatura, aliás, começa na literatura europeia, passa para as revistas de pulp nos Estados Unidos e depois migra para o cinema. E quando migra para o cinema este género, é curioso, é para a juventude. É para a juventude por um motivo, porque é uma nova forma cultural de ver o cinema. O drive-in é o expoente máximo disso. A classe média, pessoas como nós, de meia idade, continuam a gostar de ir ao cinema confortável. A juventude abandona os teatros tradicionais, no sentido do espaço onde se vê os movies ou o cinema, e vai para o drive-in, e a ficção científica é isto também. Em primeiro lugar, é um género subversivo, porque é direcionado para as pessoas jovens que têm uma nova forma de consumir cinema, um novo género. O segundo aspecto é as crianças, o que é notável. Eu lembro-me de tantos filmes de ficção científica cujos protagonistas são exatamente as crianças, por um motivo. Porque são as crianças que conseguem ver o perigo que os adultos não são capazes de ver. Portanto, a tua escolha é duplamente feliz, porque é um elogio ao género de ficção científica quanto de uma forma subversiva, geracional, diria eu, de fazer uma declaração de uma nova cultura, e ao mesmo tempo consagra esta característica. Os jovens nos filmes, as crianças, veem coisas que os adultos não veem. Eles é que veem o perigo, eles é que veem os outros. Neste caso, esses ranhosos é que eles podem dizer que são o perigo, não é? Exatamente. Mas deixa-me só para terminar. Eu fui criança de gosto pela ficção científica. Portanto, isso de alguma maneira também se reflete no que estás claramente a dizer, e muito bem, porque está também na minha natureza. Muito e bem. esteve. Muito bem. Obrigado. Então, até breve, Guilherme. Obrigado, Até breve, Guilherme. Carlos. Guilherme hoje esteve quase ausente, mas ele está connosco. Estou cá. Ele está connosco, está presente. Até para a semana. Até para a semana. Amazing stories.